Hoje, o IA Trendcast recebe Jonathan Benites, o John, um dos nomes mais jovens e influentes do varejo brasileiro. CEO da Celaires Brasil, ele construiu ao longo de 25 anos uma história de empreendedorismo marcada por disciplina, inovação e liderança humanizada. Jonathan Benites acredita que vender não é dom, é disciplina. Uma filosofia que ele transformou em prática diária, seja à frente da maior rede de franquias de acessórios de celular do país, seja no podcast V10, Vendas em 10 Minutos, onde compartilha insights diretos para quem quer vender mais e melhor. Além de liderar uma operação com centenas de colaboradores, Jonathan Benites é reconhecido por sua capacidade de formar empreendedores, inspirar líderes a irem para a linha de frente e construir culturas sólidas, que resultam em times engajados e clientes satisfeitos. Hoje, vamos falar sobre disciplina em vendas, a importância da confiança na liderança, os bastidores de grandes parcerias no varejo e como transformar propósito em resultado. E saber como ele foi de R$300 a mais de 300 milhões. Jonathan Benites, bem-vindo ao IA Trendcast. Nossa, que gostoso de escutar tudo isso daí. Bom, né? Delícia. Antes de a gente continuar esse papo, quero agradecer a Pima Brindes, que apoia o nosso videocast e acredita na importância de trazer discussões como essa para vocês. Quer conhecer mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e conheça o trabalho da Pima. Obrigada, Pima Brindes, pelo apoio. John, não vou cansar de ouvir a sua história. Conta aqui para a audiência do IA Trendcast como é que você começou. Olha, contar minha história, eu acho que é um exemplo de várias histórias de empreendedores brasileiros, vendedores brasileiros, cada um com seu significado, né? Mas eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Franca, fui criado, na verdade, em Cristais Paulista, porque minha mãe tinha passado num concurso público e ela estava começando a vida dela, isso eu tinha uns 5 anos de idade. Cristais Paulista é uma cidade de 5 mil habitantes. Hoje, porque naquela época a gente tinha uns 3.500 habitantes. Isso fala muito sobre quem eu sou, Aline. Muito, porque essa simplicidade, esse contato humano, esse jeito de se relacionar vem muito de uma origem de uma cidade pequena, onde a gente confia em todo mundo, onde a gente sai qualquer hora para a rua, a gente se relaciona com a cidade inteira praticamente. E encurtando essa trajetória, assim, para falar mais do lado profissional, chegou um dado momento que na minha carreira profissional comecei a trabalhar muito cedo, porque meu pai, um alcoólatra que tinha muita dificuldade de se manter dentro de casa, de comparecer em casa financeiramente, nos forçou como filhos a sair para trabalhar muito cedo. Então eu trabalho desde os meus 15 anos de idade registrado. Porque naquela época a gente podia se registrar com 15 anos de idade, né? Lembra? O meu eu tinha 16. Eu tenho uma carteira... Cara, minha carteira de trabalho, quando eu mostro, tem um bebê, uma criança na frente, assim. Parece um pecado, assim, sabe? Mas tudo isso foi construindo esse John de hoje. Que aí, aos 18 anos, conhece uma carreira que transforma o meu olhar sobre o mundo. Porque eu trabalhava em fábrica de sapato, eu trabalhava em metalúrgica, eu trabalhava em lugares fechados, ambientes inóspitos, né? Ambientes difíceis. E eu vou para o mundo das vendas a um convite, sem saber o que eram as vendas, sem saber o que era vendas. E eu me apaixono por aquele ambiente super agradável, onde a gente usava uma roupinha para sair, para trabalhar, a gente tinha ar-condicionado e eu tinha que ficar falando o dia todo. Olhei para aquilo assim, isso é um trabalho, né? E ganhava mais, né? Do que eu ganhava numa metalúrgica, do que eu ganhava numa fábrica de sapato. E eu me apaixonei por aquilo. Eu saí cedo de Franca, com 22 anos eu saí de Franca. Estou escrevendo meu livro agora, eu tô lembrando das datas agora, porque antes, a gente vai falando de data, a gente fala tanto em palestra, que às vezes a gente confunde as datas. Aí com 22 anos eu faço uma transformação na minha vida. Eu saio de Franca para ir para Florianópolis. E Florianópolis foi um marco zero na minha vida. Eu fiquei 10 anos em Floripa. Em Florianópolis eu entro como um estoquista de loja de shopping center e saio como um grande executivo da área de consultoria de franquias da Imaginário.
saio casado, saio a um convite para ir para o Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do país, para ser um varejista, um executivo de varejo, um executivo do mundo de franquias. Então, dos 18 anos aos 30 anos, eu me preparei para uma jornada executiva de grandes corporações, até que em algum dado momento vem aquela perguntinha que eu, você e todo mundo se faz, que é: e agora, será que eu posso fazer para mim? Porque quando a gente está trabalhando para todo mundo, né, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí, aos 32 anos, eu tenho a vontade de começar a empreender. Essa é uma jornada minha, assim, de carreira profissional e de onde eu venho. E já foi logo para a área de celular, já foi a Celaires de Meu cara. primeiro negócio não foi Celaires, era uma marca própria. Eu comecei um quiosquinho de celular no shopping downtown, porque a minha esposa precisava se recolocar no mercado e ela estava com dificuldade de se recolocar no Rio de Janeiro. E eu falei: amor, eu tenho um amigo meu que está querendo começar um negócio. É um negócio novo, um segmento novo. Isso era, estou falando 13 anos atrás, era um segmento que não existia. Se a gente lembrar, Verdade. era um segmento que estava começando, né? E era uma tendência. Eu estava como diretor de franquias na rede Mercato, que é uma moda feminina, e ela precisava dar uma mudada na vida dela. E aí chegamos à conclusão que o melhor plano era começar a empreender, e começamos com uma marca própria, até que 2 anos, 1 ano e meio depois, uma marca internacional, que é a Celaires, americana, veio atrás de mim, através do meu LinkedIn, para um papo, para uma conversa, e fala: cara, você tem 5 pontos de vendas desse negócio. Você domina franquias, você domina vendas, você é um executivo. Aí viu todo o meu currículo lá no LinkedIn. Por que a gente não faz um projeto em conjunto e traz a maior marca do mundo? Ela estava presente naquela época em 7 países, hoje ela está presente em 11 países. Por que a gente não traz essa marca para o Brasil e você como o operador, o franqueador dessa marca em território brasileiro? Foi aí que eu me aventurei e mudei em 2015 para a Celaires. E aí, da onde vieram os R$300? Os R$300, ele veio de quando eu mudei para Florianópolis. Quando eu saí de Franca para Florianópolis, a minha mãe trabalhava na prefeitura de Cristais Paulista, eu ganhava 70% de uma bolsa de faculdade para fazer publicidade e propaganda na Unifran. E o prefeito de Cristais Paulista perde o mandato e a minha mãe perde a bolsa. E eu ganhava muito mal. Nessa época, ainda trabalhando como atendente naquela loja que me apresentou para o mundo das vendas. Quando eu perco essa bolsa, eu já estava meio chateado com a cidade que não fazia um vendedor ganhar tão bem quanto os empreendedores. E eu tinha um amigo meu que fazia publicidade e propaganda comigo, que ele sempre falava: vamos para Floripa, vamos para Floripa, vamos para Floripa. E num belo de um dia, chateado, depois de ter perdido a bolsa, depois de várias conversas com esse amigo, a gente decide que a gente vai mudar para Florianópolis. Só que como? Com que dinheiro? Fizemos uma festa de despedida com os principais amigos. Cada um arrecadou R$400 para a gente fazer a nossa mudança para Florianópolis. Eu gastei R$100 com a passagem e eu comecei em Florianópolis, a minha vida em Florianópolis, com R$300 morando na rua. E foi assim que começa a jornada dos R$300. Dos 300, foram esses R$300 que foi o meu primeiro passo para chegar em Florianópolis, para fazer a transformação da minha vida profissional. Eu não sabia dos R$300. Onde vieram esses R$300? R$300, porque é uma jornada do mundo das vendas, de quando eu estava começando no universo das vendas. Eu tenho uma matéria na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que o meu primeiro negócio, eu comecei com dinheiro emprestado da minha sogra. R$30 mil em um carro vendido para começar meu primeiro projeto de empreendedorismo. Mas os R$300 vêm de uma jornada lá de começando a vida como vendedor. Muito bom. E você tem uma visão muito forte, desde acho que do primeiro papo que a gente teve, você já falou de desenvolvimento de empreendedores, né? Sim. Você tem isso como missão para promover um mundo menos desigual. Perfeito. Quando é que você teve esse clique aí? Em que momento que você já estava e o que você faz nesse sentido hoje? Foi depois da pandemia, amiga, porque na pandemia todas as minhas lojas fecharam.
E a gente teve muito tempo para refletir, né? A gente foi um baque. Para o varejo, foi um baque. Do dia para a noite, você não ter nenhum tipo de receita e ainda ter... Nessa época, eu tinha a mesma quantidade de funcionários que eu tenho hoje, uns 200 colaboradores diretamente. A gente tem mais de 300 colaboradores direto e indiretamente com a rede de franquias, né? Uhum. Nessa época, eu já era muito grato. Eu sou uma pessoa muito grata pela história que eu construí, de onde eu saí e onde eu estou. E aí a gente ficou cativado com aquela história ali da pandemia, e a gente começou a fazer, eu e minha esposa sozinhos, começou a fazer marmita para dar para os moradores de rua. Aí a gente já começa a pensar no movimento social, de poder colaborar, de retribuir o que o universo nos deu, nos presenteou, né? E logo depois que as lojas abriram, a gente olhou para negócios que já não faziam mais sentido para a gente, que eram negócios menores. A gente tinha um peso de negócio muito grande e a gente queria desmobilizar de uma maneira inteligente. E aí tinham negócios muito lucrativos que poderiam transformar a vida de muitas pessoas. E aí a gente sempre teve uma relação muito próxima com o nosso time. E foi aí que nasceu o projeto Escola de Empreendedores. Eu e minha esposa sentamos sozinhos ali e falamos assim, amor, por que não então mudar a vida da Esther, que está há 8 anos com a gente, ou a vida do Arthur, ou a vida do Zanata? São todos colaboradores que estavam com a gente desde o início da jornada. A gente ensina eles a serem empreendedores e a gente financia esse projeto para eles. Eles não vão ter condição de pagar, eles vão ter uma rescisão, eles vão ter um acerto, mas a gente facilita e investe neles porque eu tenho certeza que vai dar certo. E foi aí que nasceu o projeto Escola de Empreendedores. A gente tinha encontros mensais sobre como ser empreendedor, ensinava gestão financeira, gestão de pessoas, gestão da marca, de processos. E esse projeto deu super certo. Hoje, na minha franquia, ainda tem profissionais meus que eram vendedores ou que era do financeiro, que era do RH, que são franqueados meus. São dezenas de colaboradores que mudaram a vida através desse projeto social. Muito bom. E o projeto continua? Esse projeto continua. Não no mesmo formato de dar aulas a todo momento, mas no formato de investir. De investir. É. O que é vender não é dom, é disciplina, né? Que é a sua assinatura. E como que se aplica essa disciplina em vendas? É que na mentalidade do senso comum, vender é só para quem tem dom. É verdade, todo mundo fala isso. Senso comum você vender é um comunicativo, né? Naquele evento que a gente foi, né? Eu chego, todo mundo fala, tu é vendedor, tu é vendedor, tu é vendedor. E se eu te falar que eu era o patinho feio na minha escola, que eu ficava no fundão? Que eu tinha um pai alcoólatra, uma mãe batalhadora, eu não era uma pessoa que estava no destaque, que estava na frente, eu nunca fui o menino bonito da turma. Eu era uma pessoa tímida. Então, ao longo do tempo... Inimaginável. Inimaginável, eu sei que é, inimaginável. Mas de tanto praticar, de tanto exercer, olha a profissional que você é, olha a jornalista que você é, olha o jeito que você fala ali, eu jamais teria a capacidade de falar como você acabou de apresentar aqui. Eu sou muito mais do improviso, né, que as vendas te ensinam a se preparar para esse universo do resolver agora, né? Uhum. Então, eu explico que vendas é disciplina com a jornada que eu transitei e com a jornada que eu faço os meus vendedores transitarem. Os meus melhores vendedores, na maioria das vezes, não são os comunicativos. Os meus melhores vendedores da Celares hoje são as pessoas mais comprometidas com ela e com o outro. Geralmente, um bom vendedor, na minha empresa, estou falando de gente jovem, gente que está começando a vida, gente que está começando uma jornada no shopping center. Geralmente, ele tem uma responsabilidade tão grande com ele e com a família dele, que ele não abaixa a guarda dele para as dificuldades que ele tem. Mesmo que seja uma dificuldade de oratória, mesmo que seja uma dificuldade de se relacionar, vai lá e faz. Vai lá e faz. Isso é a prova de que se você praticar, se você exercer, se você trabalhar essa comunicação e principalmente as vendas, você vai chegar lá, cara. Você vai conseguir fazer. E isso eu tenho milhares de transformações de vidas através da nossa empresa.
No seu podcast, você provocou que o que separa um bom vendedor de um medíocre, né? Depois de tantos anos de chão, de loja, de shopping, o que você descobriu? É que um bom vendedor, ele tem conta para pagar. Ele tem responsabilidade. E ele tem o profissional que chega lá à frente, que vai se tornar um palestrante, que vai se tornar um empreendedor, ele tem uma curiosidade de aprender também. Então ele está sempre atento. Como é que eu aprendo com você, Aline, hoje? Como é que eu aprendo com o rapaz que estava trabalhando aqui no podcast? Tem sempre uma curiosidade para adquirir conhecimento. Esse se torna grandes vendedores. Uhum. Vendedores medíocres e os mais fáceis de serem enxergados são pessoas que tiveram o dom de comunicação que Deus deu de presente, mas não tem vontade nenhuma e compromisso nenhum para usar aquela vocação para executar um trabalho, umas vendas ou um processo bem feito, uma metodologia. Porque vendas, no final das contas, Alina, é metodologia. A minha fórmula é MMA e não é Não é a luta. não é a luta, não, tá? Para mim, vendas é mentalidade, metodologia e acompanhamento. Se você colocar em prática mentalidade, porque nem todo mundo nasce com a mentalidade de um vendedor. O vendedor não pode desistir da venda. O vendedor não pode ter vergonha. O vendedor ele não pode fugir do conflito. Ele não pode desistir no primeiro não. Então você precisa trabalhar mentalidade. E é essa que a maioria dos brasileiros fogem, porque entendem que vender é algo ruim. Ou que entendem que vender é para poucos. Então você precisa primeiro trabalhar mentalidade. Depois você precisa trabalhar metodologia. O que é a metodologia? É a forma que vai ser executado, o processo. Como é que é um processo de vendas? Tem várias metodologias, tem vários estudos. Spin Selling, tem os 7 passos da venda. Todos eles vão te ensinar a fazer um script de condução do seu cliente. Escuta. Só que se não tiver um acompanhamento, uma gestão sobre isso, nenhum vendedor vai se tornar bem-sucedido. O meu melhor vendedor hoje da rede, ele escreve todo finalzinho de semana, num papelzinho, no celular dele, na verdade, no bloco de notas, eu até postei esse vídeo esses dias, todas as metas realizadas dele no ano. Ele tem interesse em saber do resultado dele, o quanto aquele resultado transforma a vida dele. Então, se ele aprende o MMA, mentalidade, metodologia e acompanhamento... MMA, muito bom. E aí, o líder, né? O líder que não vende não inspira. Você vende até hoje? Até hoje. Você vai para a loja? Tava vendendo agora no WhatsApp aqui. Eu vou para a loja, eu vou abraçar, eu vou ficar na linha de frente, eu vou demonstrar, eu vou falar dos princípios da Celares para os novatos. Eu adoro chegar numa loja e falar do tripé da filosofia Celares. Otimismo, comprometimento e ética. Que eu falo que tudo começa nesse alinhamento de princípios. Uma cultura forte são princípios que saem do fundador e transpassam para os colaboradores, para a empresa. E que se isso for mantido, isso vai chegar no cliente. Então, adoro falar sobre princípios, adoro falar sobre vendas, adoro falar da minha jornada para eles, para mostrar que se eu conseguir... Eles chegam... eles vão chegar lá também. Isso é fundamental. Quais são os erros que você vê que alguns líderes ainda cometem em vendas e que já não cabem mais no varejo moderno? Um erro muito comum e ele é herdado de uma cultura antiga e que já saiu da moda há muito tempo, mas que hoje incomoda essa geração mais do que ninguém. Porque essa geração, eu escuto muito empreendedores falando que essa geração não tem jeito. E a gente escuta isso há quantos anos, né, Aline? Bastante. Há quantos anos a gente fala de economia, de crise, de gerações, né? Os nossos pais falavam que a nossa geração não ia dar certo, né? As pessoas não entenderam que liderar não é chefiar. Liderar é ser exemplo e ensinar, pegar na mão e fazer junto. Chefiar é dar ordem, é mandar a qualquer custo.
E muita gente que chega nesse próximo degrau e pega um cargo de responsabilidade, acham que eles estão tendo um direito de mandar, sendo que, principalmente para essa geração dos 18, dos 20 anos, millennials, como é que chama essa geração 20 agora? é Z. Z, a geração Z. Cara, eles são inspirados por propósito. Eles nem dão mais bola para bens materiais como a gente dava, de ter um carro, de ter uma carteira Não, de isso motorista, não é nada disso. Aí você imagina uma geração dessa comandada por, desculpa o termo, mas chefes babacas. Não tem mais espaço para chefe babaca, não tem mais espaço para empreendedor babaca. Hoje, todos os empreendedores, donos de negócio, eles precisam ser referência do que eles querem para a empresa deles. Quer fazer uma empresa forte? Impacta na sua comunidade. E aí a galera engaja e vai. Aí vem o engajamento natural. E aí tem isso que você falou, isso conecta sem querer com a minha próxima pergunta, que você fala sobre confiança. Eu tenho recebido muitos executivos aqui que falam sobre confiança como a grande ferramenta para gestão, para Ela é o elo. negócios. Como que você consegue perceber que a confiança está presente nas suas relações no dia a dia? A gente consegue medir isso em indicadores, em KPIs. Primeiro é a pesquisa de clima organizacional. Nosso time ele é muito engajado, nosso time de RH é muito engajado com isso. Então a gente faz pesquisas, mini pesquisas de clima constantemente para saber como é que está o índice de motivação. Porque só de eu perguntar se a pessoa está feliz ou não na minha organização, na minha empresa, já é um termômetro. Já. Só de eu perguntar para ela se ela está feliz com a liderança dela, para você ver como tem empresas que estão ultrapassadas. Tem empresas que nem querem saber o que o colaborador da ponta está achando da liderança, porque acha que vai jogar contra a liderança dele. Tem muita empresa assim. Tem muita empresa que tem medo de expor a liderança. Na nossa empresa, a gente está no grupo do WhatsApp. É fácil achar o John, é fácil achar a Lili, minha esposa, minha sócia. A hierarquia lá é meio que invertida. A gente chama da hierarquia horizontal, né? Mas a gente dá muito valor para os vendedores. Então, quando você tem interesse em saber se as pessoas estão felizes, quando você tem interesse em ser um exemplo para as pessoas, tudo isso gera o quê? Confiança na relação. As pessoas se sentem à vontade no ambiente que elas estão trabalhando. O ambiente não vira um peso, não vira um problema. Ele vira um meio de propiciar um bom trabalho, bons resultados, e aquilo vai fluindo. Então, para mim, confiança, quando a gente contrata um líder, a primeira etapa, o primeiro objetivo de um líder nosso é conquistar a confiança do time. E isso não quer dizer que é permissividade, tá? Não é a casa da mãe Joana, não. Porque porque parece que é tudo romântico, né? Para mim, gestão humanizada não é a casa da mãe Joana. Gestão humanizada é extrair o melhor do ser humano. E quem disse que o melhor do ser humano é ser acomodado? Quem disse que o melhor do ser humano é não respeitar processos, ordens, regras? Isso tudo está previsto dentro da organização Celaires. Só que extrair o melhor do ser humano é extrair o melhor do talento dele para exercer aquele cargo, aquela profissão que ele foi contratado. E quem toca o RH é a Lili. É a Lili. Ela que toca RH, ela que toca cultura. Cultura, nós dois não tem como desassociar. De você. Da gente, porque a Lili é uma coisa, o John é uma coisa, mas os dois são a Celaires. Mas é ela que toca o RH. Eu toco mais a parte estratégica, mais a parte comercial e mais a parte de desenvolvimento de produtos. Só para fechar esse pedaço de pessoas, de gente, vocês ganharam por 2 anos seguidos o Great Place to Work. E o que você acha que foi determinante para você, para a Celaires, levar esses prêmios? Essa tese, esse propósito de que nos negócios é importante dividir para somar. Esse propósito do crescer e fazer crescer. Esse propósito de fundadores que vieram de baixo, mas que querem fazer a diferença na vida de pessoas. Que chegaram lá, mas que querem impactar
na comunidade. Eu chamo muito o meu time de minha comunidade, o meu bairro, as pessoas que convivem com a gente. Porque se não tiver esse propósito, não é genuíno. Se não for de verdade, as pessoas percebem. Se for uma coisa só da boca para fora, quantas organizações gigantescas aí querem ser humanizadas, mas não é genuíno. O fundador não transpira isso. O fundador não vive aquilo. Então, para construir essa cultura e para ter conquistado esse certificado que é osso, tá? É osso, eu sei. Eu sei, é bem São osso. 90 questões, assim. Eu sei, é bem pesado. Enviadas individualmente para a pessoa. Na época, a gente sempre girou em torno desses 300 colaboradores, 70% das pessoas tinham que responder. Se não chegar ao nível de 70%... porque também não pode obrigar a responder. Não pode obrigar a responder, as pessoas têm que querer responder. Eu conheço a metodologia, é super puxada. E a gente teve tanto destaque, a gente é uma empresa muito diversa. 80% da minha comunidade é LGBT. Então, eles queriam falar, eles queriam dizer quem era a Celaires. Então, se não for esse propósito, se não for esses princípios e valores cultivados constantemente e também processos bem definidos do RH ao comercial, porque lá a gente tem processo para o processo seletivo, a gente tem processo para o onboarding, processo de capacitação. Sabe quantos eventos de capacitação por ano a gente faz? Nossa, não faço ideia. Tem mais 50 eventos de capacitação por ano. 50 eventos. Então, capacitação e processo até para desligar quem não está na filosofia. Então, se o ciclo de gestão não for bem feito, somado à cultura organizacional, esquece. É difícil. Tanto que são pouquíssimas empresas. Eu já fiz essa análise aí. É menos de 2% dos CNPJs brasileiros conquistaram esse certificado. Mas é mesmo. É bem puxado. É bem puxado. Aí, indo para outra área muito divertida, desenvolvimento de produto. Você é o cara do produto. É bom, hein? É legal, hein? É legal, Caraca, é legal. Muito bom isso aí. Aí, você vai para a China. Vou para a China. E você desenvolve tudo lá? 100% lá? 100% lá. Não, É a fábrica do mundo. É a fábrica do mundo, né? É a fábrica do mundo. O que tem de melhor. Isso é um paradigma quebrado já, né? Eu acho que depois que Shopee veio para cá, a gente já percebe que aquele estigma do passado, que baixa qualidade, já morreu. Não tem. Já morreu. Quem não foi para a China fala bobagem. Então, assim, é um trabalho de muita curadoria. Em que cidade você vai? Ou quais cidades você vai? Eu fico em Hong Kong sempre, né? Vou para Shenzhen, que as principais fábricas nossas estão lá embaixo. Lá embaixo. Eu saio pouco de Hong Kong ali, tá? Dongguan, talvez. Uhum. Mas os principais fornecedores nossos ficam em Shenzhen. E aí eu vou para a Hong Kong Electronics, aí eu vou para Canton, aí eu vou para Global Source. A Global é onde a gente tem mais experiência, assim. Mas hoje, por exemplo, agora, nesse exato momento, a gente está com um evento que vai acontecer, acho que semana que vem. Acho que semana que vem começa a Canton novamente. Eu não vou estar lá, mas eu vou estar com parceiros estratégicos lá. E aí, você traz tudo de lá, e é isso que você falou, é um outro bom ponto. Shopee, Temu, essa galera atrapalha a competição com você? Atrapalha, porque são profissionais, né? São muito bons no que fazem, né? Tem gente que fala assim, entrega. É uma competição meio injusta para o varejo brasileiro, porque o que a gente paga de taxa eles não pagam. Não. Então, assim, mas é o tal da teoria do marketing, é público-alvo. Então, a pessoa que compra lá não compra na Celaires. Atrapalhou, mas a gente se adaptou. Como é que a gente, então, se diferencia em relação a eles? A ter o produto disponível na hora ali para o cliente. Ter uma empresa que é a RA1000, que está participando agora, nesse exato momento do Prêmio Reclame Aqui. Então, traz confiança. 80% do brasileiro ainda compram no varejo físico. Sim, então, isso é importante. Então, nosso problema de saque, de troca, não tem. Então, a gente é mais ágil, com um produto, na maioria das vezes, de melhor qualidade. Porque você está indo desenvolver lá, né?
Tem uma frase forte que você fala que, só voltando aqui, que não existe cliente feliz com time infeliz, né? Ah, total. Que conselho você daria para gestores que ainda subestimam a felicidade no ambiente de trabalho? Primeiro, o conselho que eu dou para esse gestor é que ele tem que ser feliz. Porque eu acho que gestor que não acredita na felicidade do time, e essa pessoa é uma pessoa triste. Então, e como que você escolhe franqueado? Processo seletivo. Porque tem que ser um difícil. fit monstro, Não, né? e é desafiador mesmo. Porque é um cara que vai ser... Escolher um você- franqueado é igual escolher um colaborador. vai ter que E aí que tá liderar pessoas. mas é aí que está o desafio das empresas. É ter a coragem de não colocar pessoas que não têm fit cultural. Só que só nessa frase já tem vários problemas. Primeiro problema, falta de coragem. Porque as pessoas cedem para o resultado. Então não tem coragem de colocar o fit cultural. Segundo problema da frase, fit cultural. O que é fit cultural? O que é cultura para as empresas? Quais são os princípios e valores que as empresas colocam nas suas organizações e não trocam por nada? Então, quando você já começa a avaliar a frase que eu acabei de dar aqui, é onde moram os maiores inimigos. Então, um ambiente feliz, ele é o único caminho para o resultado, para o bom resultado de uma organização. Hoje, um único caminho. E não existe clientes felizes sem colaboradores felizes. Sabe o que vai existir? Vai existir uma sorte. Aí é sorte, é verdade. Vai existir aquela sorte de ser, cara, contratei uma pessoa tão boa, mas tão boa, que ela tá fazendo aquela parte da empresa, que não deveria ser a parte dela. Só que o que acontece? Tá todo mundo vendo essa colaboradora. Tá todo mundo, e ela tá conversando com o mundo inteiro. Todo mundo assediando ela. Ela vai encontrar uma organização que tem fit cultural com ela, entendeu? Então, primeira dica que eu dou para um gestor é entenda que resultados bons depende de clientes que queiram consumir o teu produto. Se tem um cliente que tem que consumir o teu produto, ele precisa despertar o desejo por algo. Ou é pela tua marca, ou é pelo atendimento, ou por tudo isso daqui. E quem que vai fazer esse meio de campo? Seu time. É o único caminho. E voltando para produto aqui, que eu me enrosquei aqui Bora. na minha lista, você fez parcerias muito importantes e legais com a Reserva, Cacau Seguros. Como que é co-criar... Rock in Rio, a gente fez uma coleção Rock in Rio. Coleção Rock in Rio. Conta aí mais. E tem várias aí por vir aí, tá? A gente está prestes a anunciar mais uma grande collab aí que... Assim, a gente chegou no Brasil, eu como estrategista de varejo, estou iniciando esse nosso trabalho, apesar de estar há 10 anos a Celares, a gente ainda é uma empresa não de âmbito nacional, a gente está muito forte no Sudeste e Sul. Uhum. Então a gente ainda não é forte no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. E eu precisava criar uma estratégia de tornar a nossa marca mais visível, né? E aí a gente começou um namoro com grandes marcas que estavam top of mind na época. E eu particularmente conheço o Rony Mesler, que agora não é mais Reserva, né? Agora ele abriu uma boutique dele lá de investimento, que está super bombada. E aí fizemos a primeira etapa, né? De paquera, né? E aí, o que você acha? O que você acha? E a Reserva já vinha num movimento de deixar de ser uma marca de moda masculina para se tornar um lifestyle masculino. E, cara, se tem um produto que homem usa, é tecnologia, cara. Sim. Tecnologia. Deu match, eles amaram a proposta, amaram a conversa, ao ponto da gente desenvolver, lançar na época 10 SKUs. Por acaso eu tô com um aqui, né? A gente lançou desde AirPods, aí ó, com símbolozinho da Reserva. A gente lançou AirPods, a gente lançou headphones, a gente lançou capas, a gente lançou cabos, a gente lançou powerbanks, e esses produtos estiveram na loja Reserva por muitos anos, que esse projeto eu tô falando, acho que é de 2000 e
2022, né? A gente ficou 2022, 2023, 2024, ainda a gente está com a licença, discutindo a continuidade dessa licença. Esses produtos foram para grandes redes do varejo e esses produtos também estiveram nas nossas lojas, redes de franquias da Celaires. E como é que você tem a inteligência artificial no seu dia a dia, no dia a dia da Celaires? A gente começou desde fevereiro a fazer um evento. A gente tem um evento lá no escritório que chama PCI, Programa de Capacitação Interna, que é para ensinar nosso time do escritório a tudo, como trabalhar melhor, como ser mais produtivo. E aí tem aula de Excel, tem aula de inglês, tem aula de como fazer Canva, apresentação. E aí eu acho que foi março desse ano eu apresentei o treinamento de como a IA pode facilitar nosso dia a dia. Porque em fevereiro desse ano eu tinha acabado de fazer minha assinatura no ChatGPT. Uhum. E aí eu estava começando a praticar no meu dia a dia. Para você ver como cultura é importante, né? Começou comigo, comecei a apresentar, comecei a provocar, comecei a levar para as reuniões de comitê, que a gente tem reuniões de resultados semanais, né? E esse foi o primeiro e pequeno passo. As organizações acham que elas vão se tornar tech, fazendo grandes movimentos. Vou contratar uma agência, vou contratar, sei lá, quem para fazer palestra, mas se não tiver a cultura dos gestores todo dia usando, melhorando, não vai funcionar. Para a gente funcionou muito, tanto que a gente saiu contratando um monte de ferramentas, Gama, ChatGPT, essas tecnologias de marketing que eu nunca tem várias. Marketing tem várias, assim, sabe? Para facilitar a edição, facilitar a foto, facilitar um monte. E melhorou muito. Marketing ser centralizado. Centralizado. A gente tem um time interno. A única coisa que eu terceirizo hoje no marketing é performance. Tá. Porque é outro jogo também. É outro jogo. A gente não tem know-how, então a gente terceiriza. Esses foram os primeiros passos. E aí, há 2 meses atrás, de tanto falar desse assunto, de tanto falar, porque como o meu assunto é muito sobre cultura, no Rio Innovation, tem uma área só de varejo, eu fui convidado para falar sobre um tema. E eu falei de como trabalhar a era da inteligência artificial junto com a inteligência emocional. Porque está dando um choque nessa cultura, né? Muita gente pensando em perder emprego, muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, muita gente com problemas emocionais. E casou com o movimento que a gente estava fazendo interno. E ali, a partir do Renovation, a gente foi plugado a algumas empresas. Hoje a gente trabalha com inteligência artificial muito para o time de SDR, para venda de franquias, para ficar fazendo contato, muita ferramenta no saque para o primeiro atendimento, para depois passar para o segundo atendimento especializado. E eu quero apresentar logo o que a Celaires está fazendo em conjunto com uma empresa que eu estou sendo conselheiro, meu foco em varejo, que é uma empresa que chama Realytics, especialista em gestão de alta performance para trazer os principais indicadores do varejo na palma da mão, no celular. Eles são do Rio? Do Rio de Janeiro. Para tomada de decisão. Só que hoje, qualquer ferramenta, a tomada de decisão parte muito do gestor, do CEO, do dono que está analisando. Então, é uma tomada de decisão que é reativa, depende de uma pessoa tomando a decisão. Eu, em conjunto, como conselho, com a Realytics, a gente está lapidando a IA para tomar decisões importantes nas maiores dores do varejo. Mas você pode também fazer essa IA... eu pensando em produto metido. Adoro. Personas. A persona diretora, a persona gerente, a persona... Qual é a tomada de decisão que cada uma daquelas personas tomaria? Que a IA funciona muito com persona. Ótimo. É porque na nossa cabeça... Imagina uma empresa que já tem todos os KPIs ali já desenhados. Está tudo rodando. Então, um exemplo prático. Esse fone aqui. Esse fone aqui apareceu no relatório de gestão de estoque, ele não está vendendo na loja A. Mas na loja B, está vendendo muito. Então, precisa de uma tomada de decisão de remanejamento. E uma das maiores dores do varejo é gestão de estoque. Gestão de estoque. E aí você pega assim, cara... a IA vai falar assim, vai alertar
para o motorista que já está no trânsito daquela loja, que aquele produto já está separado para ser encaminhado para a loja B. É nesse nível que a gente está falando de proatividade da IA, por a nossa empresa estar tão estruturada com essa solução da Realytics, que deixa a gente muito preparado para esse universo da IA. Mas essa ferramenta deve ser lançada em 30 dias, tá? Muito bom, muito bom. Depois eu vou trazer os meninos aqui também. Boa. Tem outra coisa que você é super crítico, que é a procrastinação, né? E hoje em dia, eu estava vendo esses dias alguém falando que procrastinar é bom, que procrastinar é ócio criativo, que você precisa dar um tempo para sua cabeça. Pode ser. Nesse prisma, talvez. Talvez. Né? Como que você pode, como gestor, criar e estruturar rituais diários que vão dar resultado, ou que vão garantir uma constância no resultado? É legal. Já que a gente fala de venda, Para mim é método. Para mim, tem alguns rituais, Aline, que são fundamentais para qualquer corporação. Desde o ritual de como contratar, do ritual de como treinar e do ritual de gestão. É engraçado, se você perguntar para o meu time, eu tenho 10 gestores no escritório, que a gente fica comandando toda a empresa. Toda segunda-feira, até 9 horas da manhã, eles têm que mandar a lista de prioridade semanal. Isso é um hábito. Antes de qualquer tecnologia, a gente já faz isso há 10 anos, tá? Já era um ritual para mostrar assim, tem acompanhamento. Lembra do MMA? Acompanhamento? Tem acompanhamento. Então, um dono, um empreendedor, um líder, ele precisa de rituais, ele precisa de rotinas que vão aperfeiçoar e vão melhorar o negócio dele, a gestão dele. Existem, para mim, rotinas fundamentais. Você que veio de grandes corporações, sabe, né? Cara, reunião semanal de resultado, um Trello na vida de alguém, né? Um Trello de alguém. Um Trello na vida de alguém, ou que seja um bloco de notas, ou que seja um 5W2H, né? Que a pessoa trabalhe com uma planilhinha ali para trabalhar. O problema das empresas é que não sabe o que fazer, não sabe quem está à frente daquela função e não sabe quando vai terminar aquela função. O não saber esse prazo, para mim, é o fim. Não, o prazo... Eu vou te dizer que quem não coloca prazo já está evoluído, porque a maioria das organizações hoje não fazem um ritual de reunião de resultado. E aí, quando eu falo reunião de resultado, veja bem, para uma empresa de marketing, são várias áreas que a empresa de marketing tem. Então, é o resultado de cada área. Na minha empresa, a gente tem comitê comercial, comitê financeiro, comitê de produtos e comitê de RH, que comanda o nosso negócio, que faz essa batida. Cada gestor nosso começa o ano sabendo qual que é o indicador mais importante do ano dele. E a gente tem que perseguir aquele indicador, como, por exemplo, do RH é o turnover. O turnover o ano passado estourou. Está tendo uma mudança de como contratar. Antigamente a gente contratava o Cato, InfoJob. Não, hoje é TikTok fazendo dancinha e demonstrando que a gente é interessante para a geração, sem julgamentos. É a forma eficiente de comunicar diferente com aquele público ali, tá? E aí, esse ano o turnover tinha que voltar para a nossa métrica de 7% ao mês, porque o varejo é gigantesco mesmo, né? Ele tem um turnover gigantesco, tá? Mas 7% é baixo para a maioria do... Se você está em shopping, o cara vê outra loja, a todo momento. O tempo inteiro o cara está mudando de emprego. Então, para mim, o procrastinar, ele na maioria das vezes, para as empresas que trabalham de maneira correta, ele é uma desculpa. Ela é uma desculpa. Então, procrastinar é você não entender de verdade quais são suas prioridades. Se a tua prioridade é ter uma saúde melhor, então, o que te impede hoje de fazer um exercício, ou se alimentar melhor, ou fechar a boca, que seja? Então, eu que acredito muito nesse negócio de mentalidade, transformei minha vida através da mentalidade, é entrar no checklist. Eu não sei você, mas eu anualmente eu faço meu checklist ali, sabe, cara? Esse ano eu botei na minha cabeça que eu ia ter um ritual espiritual comigo. Aí, no início eu não sabia nem como fazer, né? Para quem não tinha, como é que faz? Aí hoje eu não vivo sem um ritual espiritual.
5h30 da manhã, meu ritual espiritual, de conversar com Deus. Agora estou lendo uma Bíblia, estou achando interessante, é legal. Mas eu quero evoluir comigo. Então, procrastinar o momento de descanso para mim é outra coisa. Procrastinar não é descanso. Boa, gostei dessa frase. Procrastinar não é descanso. Procrastinar é deixar para depois, cara. Conta aqui o que você vê de tendência para futuro do varejo. O que você tem visto nas suas viagens e nas suas experiências? Tendências fortes para o varejo. IA, apesar de chover no molhado, para mim vai ser a grande revolução das empresas, que querem resolver dores grandes que não eram resolvidas justamente pela dificuldade do tamanho delas e pela dificuldade de desenvolver pessoas. Então, a IA vem como um caminho de adquirir uma melhor gestão, uma melhor eficiência, porque sempre foi uma dor do varejo capacitar. Então, sua empresa precisa estar, no mínimo, no low-tech, ela precisa, no mínimo, estar mais organizada em processos com pequenos investimentos em tecnologia. Não é caro hoje ter um RP para... Tudo é SaaS, né? Tudo é SaaS. Não é caro hoje ter softwares. Então, sim, você precisa começar a dar passos para depois implantar a IA. Caso contrário, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu estou vendo muito hoje, eu estou muito crítico com as boutiques de IA. Tem muita gente falando que faz e no final não entrega. Eu acabei de passar por isso agora. Mas, para mim, uma tendência é IA acelerar as empresas, em todos os sentidos, desde tomada de decisão quanto resultado. Tá? A gente tem uma base de clientes no nosso CRM gigantesca, que a gente não trabalha. Sabe por quê? Porque o vendedor tem preguiça de mandar mensagem. Automatiza isso. Tá vendo? Então, assim, é uma coisa tão óbvia que muita gente não está fazendo. Só que na contramão disso, vem cada vez mais a tendência do ser humano como um protagonista. O ser humano como a parte principal de relacionamento. Porque a gente já não quer mais aquelas mensagens automatizadas. A gente já não quer mais ser atendido por gente que nem sabe que a gente é, a não ser que seja para resolver coisas rápidas. Mas quando é para consumir, quando é para resolver uma dor. Que raiva que eu passei esses dias no Airbnb. Eu adoro o Airbnb, tá? Mas tem horas que você quer falar com alguém que você não consegue resolver, e você quer um João, uma Maria, um José, que não vai ser uma IA que vai resolver. Eu tô enlouquecida com o Porto Seguro, não consigo falar com ele. É isso. Aí vem o ser humano como um protagonista, capacitado, treinado, que vai fortalecer cada vez mais o varejo físico de quem eu tanto amo. Porque é a gente que vai continuar fazendo diferencial na vida das pessoas e na vida do cliente da ponta final. E aquela mensagem lá, Jonathan Benites, bem dura, o que os empreendedores precisam ouvir hoje? O empreendedor precisa ouvir, o mundo precisa ouvir, que se a gente continuar no caminho que a gente está, a fome vai aumentar, a desigualdade social vai aumentar, a grana vai continuar estando na mão de poucos e a gente vai ter cidades cada vez mais perigosas, a gente vai ter o indivíduo cada vez mais só pensando nele com medo e a coletividade de lado. Então, a minha tese para os negócios é a minha tese de vida. Se a gente chegou aqui, se a gente está melhor do que os demais, o que custa dividir para somar? Dividir para somar. O que custa
e são nos pequenos gestos. Não sei se você percebeu minha forma de lidar no dia a dia, nos dias que a gente esteve juntos. Mas é estender uma cadeira, é doar o lugar para alguém, é ajudar, sei lá, sei lá, com detalhes, tornar os ambientes melhores e mais coletivos. Muito bom, muito bem. Adorei. Muito obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. Obrigado. E sucesso para Celares, para você, para Lili, sempre. Tamo junto, Aline. Obrigado. Adorei, obrigada. Valeu, adorei Tchau, também. tchau. Tchau, tchau.